vídeo de hoje, a análise do truncado Choque Rei. Você esperava algo muito diferente ontem no Morumbis? Se você esperava, se decepcionou grandemente. Vamos falar aqui de várias coisas ocorridas no jogo, quer dizer, nem ocorreu tanta coisa assim no jogo. Vamos falar da postura defensiva de cada time, vamos falar desse início de trabalho do Zubeldia, do que a gente já consegue ver de ponto positivo. Vamos falar dessa arrancada do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, alguns pontos importantes aí sendo desperdiçados. Vamos falar de Endrick, sim. Vamos falar do abraço do Belmonte no Abel, do clima, que foi muito diferente em relação ao último Choque Rei. Então tem bastante coisa, né? Talvez o vídeo fique grandão, como alguns gostam na hora do almoço. Like, se inscreva, ative o sininho, rumo a 200 mil inscritos no canal. Conto com a sua ajuda, vê se o sininho tá ativado, não esquece. Vamos lá, Copa do Brasil hoje. Nós vamos ter aí Atlético Mineiro Sport. Jogo interessantíssimo hoje na Arena MRV. Coloquei vitória do Galo no meu palpite, as cotações estão na tela. Vai lá no Aposta Ganha fazer a sua fezinha. Jogos da Copa do Brasil, jogos da Champions, tá tudo lá. Aproveita para jogar com responsabilidade, você que tem mais de 18 anos. Onde está o link, Jorge? No primeiro comentário do vídeo, no comentário fixado, é o meu link do Aposta Ganha, o site com as maiores cotações do país. O jogo. Primeiro tempo do jogo. Se o cara chegou para ver o jogo aos 5 minutos, se ele pegou no apito inicial, se ele perdeu os primeiros 5, os primeiros 10, os primeiros 20, os primeiros 25, mudou muita coisa não. A primeira chance real de gol do jogo foi aquela cabeçada do Gomes, que o Rafael defende, depois de uma bola parada, aos 28 minutos. Primeiro tempo do jogo, pouquíssimos espaços concedidos, muita marcação, muito encaixe de marcação, e o jogo não fluiu. Poucas ideias ofensivas, poucas jogadas de ataque, poucas jogadas lúcidas, muita trombada, muita briga, muito choque, muita entrada. Esse foi o primeiro tempo do jogo. Então, do primeiro tempo, honestamente, eu tenho pouca coisa para falar. Não tem muito o que abordar sobre o primeiro tempo. Não aconteceu nada. No segundo tempo, o Palmeiras volta à frente. O Palmeiras volta pressionando. O Palmeiras, no início do segundo tempo, teve a bola do jogo, aos 9 minutos, que o Alisson salva. O Lázaro tinha acabado de entrar no lugar do Flaco Lopes. O Flaco, coitado, foi um espectador do jogo, né? Na maneira como a dinâmica do jogo se desenrolava, a galera na frente mal era municiada, mal chegava a bola para o Flaco Lopes. Ele saiu de campo ontem e finalizou uma bola no gol. Entra o Lázaro e a ideia do Abel era dar um pouco mais de mobilidade e velocidade a esse ataque do Palmeiras. E numa pressão executada pelo Endrick, na linha de fundo, dentro da própria área, ele toma a bola do Arboleda sem falta, rola, faz a jogada, o Lázaro finaliza e o Alisson faz o gol do São Paulo no Clássico. Ele tira a bola, que já estava praticamente dentro do gol, evitando que seria o gol do Palmeiras. Acho que foi a chance mais nítida, mais clara do jogo. Teve a bola na trave que o Caleri também mandou no segundo tempo, uma finalização de letra, mas não foi um jogo de grandes oportunidades, grandes ocasiões de gol. Não foi. Mas o Palmeiras teve a bola do jogo, o Palmeiras teve a chance de vencer o jogo, porque você faz 1-0, nós tínhamos ali duas equipes numa formação com linha de 3 atrás, e aliás a gente tem que falar disso do São Paulo, principalmente nessa entrada do Alan Franco. É coincidência ou não é coincidência o time parar de tomar gol? Nós vamos falar sobre isso. Mas, do jeito que o jogo estava configurado ontem, mesmo o gol saindo no início do segundo tempo, tendo meia hora, 40 minutos para jogar, era uma vantagem que talvez o Palmeiras conseguisse sustentar até o fim. Porque não era um jogo... Obviamente que a postura, a dinâmica mudaria, né? O Palmeiras se retrairia um pouco mais e tal, mas a dinâmica do jogo não indicava, né, uma mudança muito brusca no panorama se alguém abrisse o placar. Depois do jogo, depois desse início de mais ou menos 10 minutos, 15 talvez, de uma pressão do Palmeiras, né, de uma postura um pouco mais agressiva do Palmeiras no segundo tempo, o São Paulo conseguiu mais escapadas. O São Paulo conseguiu, principalmente depois das entradas do Michel Araújo e do Ferreirinha, a entrada do Michel Araújo que se deu depois
da saída do Wellington por lesão, e nós temos que falar também das lesões do São Paulo. Gente, não termina esse fantasma. É uma coisa, assim, assustadora, impressionante. O Pablo Maia ficou fora, se machucou no último lance do último treino antes do jogo, e ontem o Wellington, que também não parece ser algo, sabe, leve, não parece ser algo tranquilo. Então, o São Paulo depois passa a ter um pouco mais de chegadas ao ataque, o jogo fica numa coisa de retomada, pontada, pega a bola, estica, velocidade. O Palmeiras vai lá, recupera, estica, velocidade. E ficou nisso, mas sem muitas ocasiões, assim, claríssimas e tal. Uma melhora do ataque do São Paulo, evidente, nas entradas, depois das entradas do Michel Araújo e do Ferreirinha. Mas, enfim, eu acho que o 0-0 ele retrata bem o que foi o jogo. Não houve uma superioridade significativa de uma equipe em relação à outra. Na verdade, foi um clássico onde um anulou o outro. E quando você tem essa competência mútua, um anula o outro, dificilmente vai sair gol, dificilmente alguém vai superar alguém, porque ninguém foi melhor do que ninguém. Você teve momentos em que o Palmeiras, no primeiro tempo, ninguém foi melhor que ninguém. No segundo tempo, houve momentos em que o Palmeiras foi melhor, na parte inicial. Houve momentos em que o São Paulo conseguiu algumas jogadas de contra-ataque, algumas chegadas em velocidade. O Palmeiras também tentando um pouco dessa trocação no final. Acho que o Palmeiras perdeu muita força também de ataque, mas força não no sentido da intensidade da pegada, mas no sentido da clareza de ideias com a entrada do Rony, que vem numa fase muito ruim, né? Não vem bem o Rony. Eu não tiraria o Endrick tão cedo. O Endrick não vinha fazendo uma grande partida, tinha um cartão amarelo. Eu vou falar da entrada do Endrick no Arboleda do primeiro tempo, eu vou chegar lá em arbitragem. Não era uma partida brilhante, mas, por exemplo, a bola que poderia ter dado a vitória ao Palmeiras foi um mérito gigantesco do Endrick fazendo a pressão em cima do Arboleda. Eu não tiraria o Endrick tão cedo como o Abel tirou. E a entrada, principalmente do Rony, eu acho que piorou o Palmeiras. Não foi uma entrada feliz. Aliás, é uma das cobranças que o torcedor do Palmeiras faz ao Abel. Algumas insistências. Por exemplo, sistematicamente apostando nessa entrada do Rony, que é um jogador que não vem performando bem. E aí é que tá, né? Por exemplo, são funções totalmente diferentes, são tamanhos, são histórias dentro do clube diferentes, né? O Rony já foi rei da América, a gente sabe de tudo isso. Mas, por exemplo, aí é uma questão de olhar critérios, né? O Abel, por exemplo, não tem dado minutos ao John. Né? O John hoje não é titular, nunca foi titular do Palmeiras. O Rony hoje também não é, ok? Vocês vão entender onde eu quero chegar. Aí veio uma proposta do Red Bull Bragantino. Aí o Abel, não vamos, né? Eu vejo a importância do John, eu quero ele aqui no elenco e tal. Mas ele é um cara que não joga. Por quê? Porque ele não tem espaço. Por quê? Porque das vezes em que teve minutos, principalmente no Campeonato Paulista e tal, não aproveitou tão bem as chances. Ok, e tem uma concorrência também que é complicado, eu entendo. Mas se vale pro John, se vale para outros jogadores, pô, o cara não tá performando bem, eu não posso botar nem no segundo tempo. Não tá valendo pro Rony. Ontem o Abel falou, defendeu o Rafael Veiga depois do jogo, falando, pô, os jogadores não são máquinas, o Veiga não é máquina. E é verdade, o Veiga não é máquina. Mas o Veiga é um cara que vem numa performance baixa, sofreu algumas faltas ontem, verdade, né? Naquela coisa de cruzar a bola para a área, a melhor chance aquela do Gomes, o cruzamento é do Veiga, né? A única chance real de gol que a gente teve no primeiro tempo. Batia as faltas, sofria algumas, mas tem sido um desempenho burocrático do Veiga. Então, um ponto hoje de crítica ao Abel é uma certa insistência ou uma certa benevolência, boa vontade com alguns jogadores que não estão respondendo e nós já estamos na virada para maio. Não é uma coisa assim, eu acho que a fase do Veiga, ela preocupa pelo fato dele ser o camisa 10 do time, dele ser o cara que joga com a 23, dele ser o cara da criação, dele ser o cara da lucidez no meio campo, mas porque nós estamos chegando no quinto mês da temporada e não é uma coisa assim de um cara que tá em má fase no início do Paulistão, porque voltou mal, né, pô, tá pegando ritmo e tal. Não. O Campeonato Brasileiro já teve 4 rodadas, o Paulistão já acabou, o Palmeiras já foi campeão, a Libertadores já tá na metade da fase de grupos. E essa performance não sobe, não melhora. Então esse é um ponto que eu vejo de algumas críticas ao Abel, né? De algumas teimosias, pode ser. Eu não tiraria o Endrick tão cedo ontem, honestamente não tiraria. Então é isso, o jogo não tem muito do que falar, né? Eu acho que, enfim, é isso.
Os dois times se anularam e ficou por isso mesmo. O lance do Endrick, lance de arbitragem. Lance do Endrick no Arboleda. Ficou no cartão amarelo no primeiro tempo. É uma entrada dura num carrinho lateral. A perna do Arboleda chega a dar uma dobrada. Se essa perna tá presa no chão, a consequência poderia ter sido muito pior. O Arboleda poderia ter tido uma fratura, enfim. Eu acho que é o tipo do lance em que a gente pode discutir o cartão vermelho. O amarelo é um absurdo, é um crime? Não acho. Talvez o amarelo possa resolver? Talvez. O vermelho seria um absurdo? Também não. Também não. Eu, inclusive, muito provavelmente mostraria o cartão amarelo pro Endrick. Mas se o árbitro ontem tomasse a decisão de mostrar o cartão vermelho, eu não acharia um crime. A entrada é muito dura. E independentemente desse lance, assim, não ficando preso a esse lance, eu acho que o Endrick pode ser uma questão de um mecanismo de defesa? Pode ser. Tipo assim, eu vou bater para não apanhar. Eu já vou previamente chegar duro, porque vão chegar duro comigo. Pode ser. Mas as entradas do Endrick, elas têm, à medida em que ele vai também encorpando, né? Imagino que ele vai passar muito por esse processo quando chegar na Europa, de fortalecimento muscular, de crescimento e tal, crescimento ósseo, ele ainda está se desenvolvendo, ele ainda está com o seu corpo em formação. Eu acho que à medida em que esse processo ele se acentua, a gente vai vendo um Endrick mais forte, mais pronto para o embate, mais pronto para o choque, porém tem uma escalada recente aí de intensidade nas entradas do Endrick. Que ele precisa ter cuidado porque muitas vezes o atacante sofre com essa coisa de não ter o timing, né? Na hora de fazer essa pressão, de dar uma chegada, de dar um carrinho. Dizem que não é muito o cacuete do cara que joga lá na frente. E às vezes ele pode passar dessa dose da intensidade e prejudicar o time dele numa expulsão, num jogo grande, num jogo importante. É o ajuste, né? Entre fazer o que o jogo pede, porque o futebol hoje é cada vez mais intenso, cada vez mais físico, os caras não aliviam pro Endrick, ninguém alivia pro Endrick, ninguém fala, meu filho pode passar, quer um pãozinho? Não, não é, os caras dão nele, então ele vai querer dar dos caras também. Eu acho que tem um pouco de um mecanismo de defesa do Endrick. Agora, tem passado um pouco do ponto. Eu acho que ontem, se o árbitro mostrasse o cartão vermelho por essa entrada no Endrick, não seria crime algum, sinceramente. Ele ficou no limite de ser expulso no primeiro tempo. É um garoto de 17 para 18 anos que está em formação. E também, nesse aspecto, ele está se formando como um jogador profissional. Acho que tem rolado, sim, uma subida de tom nas entradas do Endrick e ele precisa ficar esperto com isso, sem dúvida. Ontem poderia ter sido expulso, sim. O que mais aqui para a gente abordar do jogo de ontem? Lesões do São Paulo. Meu Deus, lesões do São Paulo. Pablo Maia machuca, e parece ser sério, né? Parece ser coisa de pelo menos uns 2 meses aí de recuperação. No último treino antes do Clássico. O Wellington sai machucado ontem, um lance ali sozinho, uma pisada em falso no gramado. E ele não vinha mal, né? O Wellington que vem mal a temporada, mas sendo justo, fez um bom jogo ontem. Dentro das suas atribuições defensivas, o Wellington não vinha mal em campo, uma tristeza, né? Ele não é um jogador que apoia, né? Então, se você for olhar o Igor Vinícius, ele apoiou mais do que o Wellington no jogo de ontem. Mas assim, fez um jogo correto, contribuiu defensivamente numa marcação encaixada e sofreu a lesão que, até o momento que eu estou gravando o vídeo, 10 da manhã da terça-feira, não tenho atualizações, se é grave, se não é, não vi nada a respeito. Mas me deu a sensação de ser algo mais sério. E aí eu vou ter que bater de novo desse assunto. Não adianta, pode ser o Zubeldia, pode trazer de volta o Tele, o Rinus Mitchell, pode o Cruyff, qualquer um, Guardiola agora, o Klopp. Não tira o sabático não, Klopp, vem pra cá, vem pro Morumbi. Pode ser qualquer um. Com essa enorme quantidade de lesões, não tem jeito. Os trabalhos são minados. É muito difícil o trabalho andar com mais de 20 lesões em 4, 5 meses de temporada, gente. Não tem condição. Não vou nem me alongar muito nisso, porque é só repetir o que todo São Paulino está dizendo e o que eu mesmo estou dizendo aqui. Se isso não parar, de alguma maneira, eu não sei qual é a causa. Por exemplo, a lesão ontem do Wellington me pareceu um acidente de jogo. Existe um componente azar aí? Claro que existe. Na vida, amigo, sorte e azar estão aí caminhando, estão rondando você o tempo todo. Agora, eu não creio que seja só isso. Eu não acho razoável a gente trabalhar apenas com a hipótese da sorte e do azar. Isso não é tudo na vida, isso é uma parte da vida, mas isso não é tudo.
Então o São Paulo precisa entender quais são os processos que ele pode melhorar, o que que é possível fazer na rotina do jogador, na rotina de treinos, na rotina de preparação, na rotina de descanso, ver como é que estão os campos de treino, ver tudo, tudo. Porque não é possível. De novo, o São Paulo assombrado. O Rafinha ainda não voltou, o Wellington Rato ainda não voltou, ainda está se recuperando, tem o processo de recuperação do Lucas. E as competições estão aí, cara, não param, o calendário não para, já tem Copa do Brasil, já tem Águia de Marabá pela frente. Difícil demais a vida do São Paulo com essas lesões, não dá. Sobre o Zubeldia, o Alan Franco entrou, uma formação com 3 zagueiros, Alan Franco, Arboleda, Diego Costa. Coincidentemente, nesses 3 jogos pós-Carpini, com o Alan Franco titular, são 2 com o Zubeldia e 1 com o interino. São Paulo não tomou gol. Isso é só coincidência? Bom, galera, eu não sei. Assim como eu também não acredito que sorte e azar explicam tudo, eu também não posso achar que tudo é coincidência. Ontem, pelo lado esquerdo da defesa, o Alan Franco teve uma atuação praticamente sem erro. O Arboleda vacilou, o Arboleda poderia ter entregado a bola do jogo pro Hendrick e depois para a finalização do Lázaro. O Diego Costa deu umas irritadinhas na torcida em alguns momentos, né? Torcida dando aquela apupada. O Alan Franco fez uma partida ontem impecável. E quase fez gol, né? Ainda quase fez um gol. Então, é coincidência? Eu acho que não. Acho que a entrada do Alan Franco deu uma consistência que a defesa do São Paulo vinha precisando. Uma defesa que vinha falhando, especialmente o Diego Costa, mas o Arboleda também vinha errático em alguns momentos da temporada. Pode ser que o Alan Franco tenha sido essa peça que faltava para encaixar e para dar o equilíbrio que a defesa precisava. Pelo menos nesses 3 jogos. Verdade que desses 3, qual foi o jogo duro mesmo? Jogo grande, Palmeiras. Ok, mas passou do teste. Foi muito bem o Alan Franco e pode ser aí um sinal de que finalmente o São Paulo encontrou a sua defesa para a temporada, para parar de sofrer, como sofreu em alguns momentos na era Carpini. Que mais? Belmonte e Abel. Preciso falar disso aqui também. Ontem uma cena que viralizou pra caramba, do Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, esperando o ônibus do Palmeiras chegar, recebendo o técnico Abel Braga, dando um abraço e se desculpando pelas declarações depois do último choque rei. Tava todo mundo de cabeça quente. Eu vou dizer pra vocês, vou repetir, eu tava no Morumbi, eu narrei o choque rei do Paulistão. O ambiente tava muito pesado. De todos os clássicos que eu fiz até hoje, aqui em São Paulo, eu nunca vivi um ambiente tão pesado como esse do último choque rei. Choque rei do Paulista, na 11ª rodada do Paulista. O ar tava cortando. E isso eu já percebi quando cheguei no estádio, eu já senti isso ao chegar no estádio, 4 horas antes do jogo, e eu estava certo da minha percepção, porque aconteceu até mais do que eu esperava naquele clássico. Né? De confusão, de tumulto, de acusação, de xingamento, de dedo na cara. Foi um negócio horroroso, horroroso. E a rivalidade é um negócio que nunca pode morrer. O que fez o São Paulo quebrar o seu recorde de público no ano, porra, nós estamos falando de 53, 54 mil pessoas numa noite de segunda-feira. Os caras saindo do Morumbi às 10 da noite na segunda-feira, com toda a dificuldade de acesso que é ao Morumbi, transporte público, a estação fica longe, você tem que andar até lá para pegar o metrô, o trem. Para sair 10 da noite, chegar em casa às 11h30, meia-noite, e acordar às 6, 7 para trabalhar hoje. E tinham lá mais de 50 mil pessoas. Sabe por quê? É a rivalidade. Isso nunca pode morrer. O São Paulino tem que, esportivamente, detestar o Palmeiras e vice-versa. Agora, esportivamente, a coisa nunca pode sair do ambiente das 4 linhas. O máximo que pode sair é você reclamar de um árbitro, é uma provocação de arquibancada. Ontem o São Paulino gosta de provocar, botando a faixa lá do 17-5, brinca com o fato do Palmeiras já ter rebaixado, botou lá 2 fantasminhas de Série B. É isso. A rivalidade é isso aí. Show. O que não pode é passar disso. Extrapolou esse limite de 4 linhas e arquibancada, acabou. Que foi o que aconteceu no último choque rei. O Belmonte se destemperou, chamou o Abel de português de M e tal. E que bom que todo mundo deu passo atrás. Aí o Casares estava lá espumando, aí a Leila no dia seguinte foi dar entrevista pro Globo Esporte, alfinetando o Casares. Cara, isso não é legal. Você vê que ontem foi um clássico intenso, clássico duro, pegado, teve discussão, teve entrada dura, teve o Murilo e o Caleri lá, cabeça com cabeça, amarelo pros dois e tal. E não precisou de nenhuma declaração de ninguém, nenhuma pimenta externa.
para deixar o clima quente em campo, porque São Paulo e Palmeiras sempre vai ser um jogo quente. Então você não precisa piorar as coisas, você não precisa extrapolar. Você não precisa partir para o lado da ofensa pessoal, para o lado da intimidação, da xenofobia, cara, da homofobia muitas vezes. Galera, não precisa. São Paulo e Palmeiras sempre vai ser gigante, é gigante pela própria natureza. Acabou. Então que bom que ontem, galera, provocação tem que ficar na arquibancada, dirigente tem que tratar no alto nível. Às vezes eu falo isso aqui, tem gente que não entende. Ah, o Jorge quer que o cara apanhe calado, que o cara não reclame, que o cara dê de bonzinho. Não, não é isso. Mas assim, torcedor se comporta como torcedor, presidente se comporta como presidente. Torcedor fala num nível, presidente fala em outro. Porque ele ali ele é um representante institucional. Ele não está ali apenas para torcer. Ele está ali para negociar. Ele está ali para se relacionar. Ele está ali para representar uma entidade. Então, que bom que o nível tenha sido esse. Fiquei muito feliz, de verdade, de ver a foto ontem do Casares com a Leila, o abraço do Belmonte no Abel, que essa história se encerre, que todo mundo queira ganhar do Abel o tempo todo, queira sacanear o Abel quando ele perde, mas que não passe disso. E o contrário, que o palmeirense, quando recebeu o São Paulo no Allianz Parque, zoe, sacaneie, tire onda com o Luciano, tire onda com o Caleri, com o Lucas, e que não passe disso. Que bom, tá vendo? Não precisa de pimenta a mais pro clássico. O clássico já é quente por si só. Uma pena que não tenha sido um ótimo clássico do ponto de vista técnico, plástico. Mas para quem gosta de estratégia, pô, ontem uma estratégia matou a outra. E no final os dois meio que se mataram. Ah, eu não queria deixar de falar também da arrancada do Palmeiras do Brasileiro, né? É o último assunto. Hoje o pai vai lembrar de todos, hein? Eu canso de prometer uns assuntos aqui, aí no final do vídeo eu esqueço de falar. Vou até fazer isso hoje sobre o vídeo de ontem, que eu esqueci de falar do lance do Felipe Melo. Eu falei no início do vídeo. Ah, no final eu falo do que o Felipe Melo fez com o Bidon lá no Corinthians e Fluminense e esqueci. Deixa eu terminar aqui que eu falo e completo o vídeo de ontem. Olha, o Palmeiras tem 5 pontos no campeonato. Uma vitória, 2 empates e uma derrota. São 5 pontos em 12. O Palmeiras somou menos da metade dos pontos no campeonato. Você sabe que já teve gente dizendo acabou, né? E eu vi, ninguém, não tô inventando, ninguém me contou. Eu já vi ontem, eu fui dar uma mapeada no ambiente virtual palmeirense, ver a galera. Ah, acabou, o brasileiro já era. Galera, vocês esqueceram 2023? O líder tem 9. O Palmeiras ele tem 4 pontos a menos que o líder, que é o Botafogo hoje. Quarta rodada, galera. Agora, claro que se você olhar os pontos perdidos, se você olhar a performance, isso realmente chama atenção. O Palmeiras não conseguiu ganhar em casa de um Flamengo que poupou alguns titulares nesse jogo. O Palmeiras fez esse jogo amarrado que fez ontem contra o São Paulo e não conseguiu vencer, né? O Palmeiras perdeu para o Internacional como mandante. Um Internacional que ainda está se acertando, tem um belo elenco, mas ainda não está pronto como time, não está ajustado como time pelo Kudê. Então, claro, você não vai chegar e vai falar, acabou o brasileiro, nossa, já era. Mas o Palmeiras precisa dar uma resposta muito rápida nesse Campeonato Brasileiro, porque a pressão é essa. Mas calma, porque eu aprendi a jamais duvidar do Palmeiras, do Abel Ferreira. Mas é preciso fazer alguns pontos como nós fizemos aqui. Veiga não vem bem, definitivamente não vem bem. Piquerez é outro jogador que faz um ano de regular para baixo, não de regular para cima. Endrick vai embora. Eu não tiraria o Endrick tão cedo como ele tirou ontem. Rony, muitas vezes, insistência do Abel tem entrado mal, como entrou mal ontem, como entrou comprometendo ontem. São pontos que o Abel precisa, e cada vez mais a gente vai ver. Ontem o Estevão foi titular, ontem o Lázaro quase fez, né, o gol da vitória, ontem o Luiz Guilherme entrou no segundo tempo, ele que deu a vitória lá no Equador. Cada vez mais veremos os meninos sendo protagonistas nesse Palmeiras. Não sei se é exatamente aquilo que empolga o Abel, mas é o que ele vai ter que fazer, ainda mais com a saída do Endrick daqui a pouquinho. Endrick que pode ter feito ontem seu último clássico com a camisa do Palmeiras. Bom, tá feito aí o vídeo, né? E sobre Felipe Melo, eu esqueci de falar no vídeo de ontem, prometi, mas não falei. O Jorge pipocou? Não, o Jorge só esqueceu. Que o Felipe Melo fez, mas eu falei no de placa ontem, quem assistiu de placa viu. Que o Felipe Melo fez com o Bidon na comemoração do gol do Wesley domingo, Corinthians e Fluminense,
Tá todo mundo indo pra linha de fundo comemorar, o Bidon passa na frente do Felipe Melo, ele deixa o pé pro garoto tropeçar. O que o Felipe Melo fez chama-se babaquice. Não tem outro nome, tá? Felipe Melo muitas vezes pagou contas que não eram dele. Felipe Melo muitas vezes pagou pelo rótulo, pagou até por um certo preconceito de arbitragem, de torcida, de imprensa. A César o que é de César. O cara não tem que pagar conta a mais. Paga pelo que ele fez. Paga pelo que ele realmente errou. Não pelo que ele não fez. Ou pelo que os outros acham, consideram um erro. Ou por passação de pano. Ou aquela coisa de um peso e duas medidas, né? Com o Felipe Melo é grave. Com o outro, às vezes até pior, não é nada. Isso sempre aconteceu com o Felipe Melo. Verdade. Agora, muitas vezes o Felipe Melo deu motivos. O que ele fez domingo é babaquice. É só isso. É o cara que tá perdendo, cabeça quente, como ele é. O Felipe Melo poderia e deveria ter sido expulso por agressão. O VAR chamar e falar, isso aqui é uma agressão, rua pro senhor. Pro senhor deixar de ser valentão e babaca como foi nesse episódio. Eu não sei se ele é um babaca na vida inteira. Acho que não, né? Mas nesse episódio, pura babaquice o que fez o Felipe Melo domingo com o Bidon. É só isso, tá? Não tem economia de adjetivo não e não tem preocupação nenhuma não. Babaquice. O que o Felipe Melo fez, um cara tão maduro, tão experiente, tão vencedor. Alguém vai discutir a trajetória do Felipe Melo? Vencedora, levantador de taça. Mas o que ele fez domingo é babaquice. Não consigo achar outro nome, não. Feito o vídeo, like, boa terça-feira pra todo mundo. É véspera de feriado, então tenha muito juízo, vá devagar. Amanhã nos vemos. Tchau.